Olá pessoal, tudo bom? Então hoje iniciamos uma nova aula, certo? Nesta nova aula de hoje eu deixei uma mensagem para vocês. Tenho aprendido com o tempo que a felicidade vibra na frequência das coisas mais simples, que o que amacia a vida acende o riso, convida a alma para brincar, e são essas imensas coisas pequeninas bordadas com fios de luz no tecido áspero do cotidiano. Então, nós temos aprendido muito com esse nosso distanciamento social, principalmente a dar valor a essas pequenas coisinhas, não é verdade? Então, vamos começar a nossa aula de hoje com essas imagens maravilhosas sobre os mamíferos. Então, hoje, falando sobre, continuando, né, porque a gente já falou sobre a evolução, então falando sobre a evolução para os mamíferos. Nós temos ali os terapsidas. Os terapsidas, eles foram essa nossa evolução, que deu a expansão dos mamíferos por variados ambientes. Então, essa é uma imagem de como pode ter sido um terapsídeo. Esse terapsídeo, ele tinha características tanto de réptil quanto de mamífero, certo? Como eu disse para vocês na nossa última aula, do tipo de réptil que deu origem às aves. Então, hoje nós temos esse réptil que deu origem aos mamíferos. Ali nós temos um desenho esquematizando, de certa forma, a evolução. Então, nós temos os terapsídeos. Os terapsídeos foram evoluindo lá para os ornitorrincos, para os tamanduás, aí originaram daí para os marsupiais, né? E originou os mamíferos placentários. E dentro de mamíferos placentários, nós vamos ter os cetáceos, né? Que são ali as baleias, aí os roedores, os carnívoros e os primatas, em que nós estamos incluídos, certo? O mamute, mamífero lá de 3 a 4 metros de altura. Tanto que o mamute existe ainda, né? Um exemplar do mamute totalmente congelado, que foi congelado inteiro, né? Se não me engano, no Museu de Arte Natural de Biologia. Ah, é uma coisa assim. Não vou lembrar agora o nome. Mas eu tenho certeza que na nossa live, depois que vocês assistiram essa aula, vocês já vão me falar e vão me mandar até fotos deste mamute, porque eu adoro essa ligeireza de vocês. Vocês são espetaculares. E só pra constar, eu tô caída de saudade de vocês, tá? Mas vai passar. Vai passar não. Vai passar logo isso pra gente se encontrar, né? Ali nós temos a preguiça gigante, que tem cerca de 6 metros de comprimento. Não existe mais, tá? Fóssil. O tigre dente de sabre, maravilhoso. Adoro tigres. Com 3 metros de comprimento e caninos com 20 centímetros. Bem suave encontrar um tigre dente de sabre. Bem suave. Ei, lindos cachorros. Mamíferos, certo? Vertebrados, então, com glândulas mamárias, sebáceas e sudoríparas, pelos diafragma e placenta. Essas são características exclusivas dos mamíferos. Pele dos mamíferos. Então, a pele dos mamíferos, ela tem uma camada superficial formada por células mortas, pela deposição de queratina. Por isso que é extremamente importante nos lavarmos e, ao nos lavarmos, né, esfregar a pele, para que esta camada de células mortas saia, seja eliminada, porque existem doenças de pele causadas pelo acúmulo de células mortas, certo? Doenças sérias. Anexos epidérmicos. Então, o que seriam esses anexos epidérmicos? São anexos que estão na epiderme. Pelos, unhas, garras, cornos e placas córneas.
cornos são chifres. Os pelos preservam o calor. Por mais que a gente ache que os cachorrinhos estão passando frio, às vezes eles estão mesmo porque eles são muito magrinhos. Mas geralmente as pessoas colocam roupas nos cachorros porque, né? Porque é legal, porque é bonito, porque fica elegante. Mas geralmente não há necessidade, porque os pelos suprem essa presença essa dependência, né, de ter uma blusa no corpo. Se a gente fosse olhar os nossos ancestrais, o Homo sapiens neanderthalensis, ele tinha o corpo coberto por pelos. Ele era baixinho e era gordo, porque ele viveu na na era do gelo, certo? Então, nós não temos pelos, nós fomos perdendo essa questão dos pelos porque nós usamos roupas. Glândulas sebáceas lubrificam pelos e a pele. Glândula sebácea é aquela coisa que deixa a pele sebosa, o cabelo ceboso, certo? Por isso que é importante, principalmente o excesso dessa eliminação, eu perdi a palavra agora, mas o excesso da produção de glândula sebácea, principalmente na idade de vocês, é normal, por causa dessa mudança hormonal no corpo, tá? Então pode provocar uma oleosidade excessiva tanto na pele quanto no cabelo. Então precisa usar produto específico, porque o excesso pode ocasionar uma grande quantidade de espinhas e cravos na pele e queda de cabelo, tá? Glândulas sudoríparas funcionam como uma termorregulação. Só analisar. Quando vocês correm, ou no calor, a gente sua. Este suor é provocado por uma questão de equilíbrio do corpo, que a temperatura do corpo começa a aumentar, porque nós somos homeotérmicos. Então, o que acontece? Elimina água. Suor não significa emagrecimento. Suor significa desidratação, tá? Então, se você vai na academia, se você pratica uma atividade, sua muito, beba muita água. E a hipoderme é a camada de gordura que nós temos no nosso corpo. Esta camada de gordura, que é o tecido adiposo, funciona como um isolante térmico. Tranquilo? Que tanto nós como as aves temos, né? Essa camada de gordura. Então, ali os mamíferos possuem glândulas mamárias para alimentar os filhotes. São homeotermos, apresentam camuflagem, que é o caso ali do urso polar. Antigamente, reza a lenda que existiam ursos polares pretos, mas eles eram facilmente reconhecidos, né, na natureza. Então, eles foram sendo extintos. Hoje, por enquanto, nós ainda temos os ursos polares brancos. Até quando? Não se sabe. E a onça pintada também, ela tem essa cor para se camuflar nas florestas, tá? Perdão. A pele, nossa pele é revestida por queratina, que eu acabei de dizer, para evitar a desidratação. Glândulas sebáceas, proteção, e sudoríparas mantêm temperatura. Tranquilo? Nós temos dentes diferenciados. Os mamíferos, eles vão ter a dentição de acordo com a alimentação. Na próxima aula eu vou falar sobre isso com vocês, tá? A relação dos dentes e do tipo de alimento que cada ser tem disponível. Presença do diafragma, que auxilia nos movimentos respiratórios, e tanto a fecundação quanto o desenvolvimento serão internos. Então, nós temos ali a epiderme, que é a camada superficial, derme, que é tecido conjuntivo que tem dentro, e o panículo adiposo, que é o tecido de gordura. Anexos: pelos, as unhas,
garras, casco, glândulas mamárias, sudorípara e sebáceas. Ali nós temos uma imagem do tecido epitelial. Então, olhem, observem aqui em cima a epiderme com todos os seus receptores sensitivos, receptor para dor, para calor, para frio e para pressão, certo? Aí nós temos a camada de derme e embaixo esse tecido subcutâneo, ou também chamado de tecido adiposo. O nosso sistema digestório é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e ânus, ou cloaca, nos monotremados, que são os únicos que botam ovos, que é a ectina e o ornitorrinco, tá? Tipo de nutrição. Nós podemos, dentro dos mamíferos, né, existem mamíferos herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros são os que se alimentam apenas de autótrofos e o tubo digestório é extremamente desenvolvido. Carnívoros têm o tubo digestório mais curto, porque a dentição deles é adequada para essa alimentação, tá? E os onívoros, que somos nós, né, que comemos tanto plantas quanto animais, nem todos, né, bem lembrado, mas alguns de nós, temos esse tubo digestório intermediário. O estômago, ele pode ser simples, como apenas uma cavidade, que é o caso do nosso estômago, ou ele pode ser um estômago composto, que é o caso do estômago dos ruminantes, tá? Caso lá a vaca tem 4 estômagos, tá? Pança, barrete, folhoso e coagulador, que são vários passos, porque elas não têm uma mastigação adequada, tanto que elas mastigam, volta para a boca, continua mascando e engolem de novo aquele alimento, tá? Sistema respiratório, nosso sistema respiratório, ele vai ser constituído lá por boca, narinas, faringe, glote, laringe e traqueia. Brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. A respiração de todos os mamíferos é pulmonar, tá? Não existe outro tipo de respiração agora. Nós vimos vários tipos, né, ao longo dessa evolução. Então, para nós é exclusivamente pulmonar. E sempre teremos esse músculo diafragma para auxiliar nos movimentos respiratórios. Tranquilo? Aqui está a imagem do sistema do sistema respiratório ali, então. Nosso sistema circulatório, como eu disse para vocês das aves, o nosso é igual. Nosso coração tem 4 cavidades totalmente divididas, certo? O lado direito não se mistura com o lado esquerdo. Por isso que nós somos homeotermos ou homeotérmicos, tá? Circulação dupla e completa. E as nossas células, as nossas hemácias, são anucleadas, sendo produzidas na medula óssea vermelha dos nossos ossos. Sim, as células sanguíneas são produzidas dentro dos ossos. Então, a nossa circulação é dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, fechada, porque corre dentro de vasos sanguíneos, e completa, porque ela começa no lado direito, passa pelo lado esquerdo e volta lá, certo? Então, ela passa 2 vezes pelo nosso coração. Começa no coração e termina no coração. Tranquilo? A gente vai falar sobre circulação, pequena e grande circulação, no próximo semestre. Aí vocês vão entender bem certinho essa questão da completa, tá? O nosso sistema urinário são 2 órgãos formados por rins, que são 2 órgãos que vão filtrar o sangue,
e a bexiga urinária que vai armazenar a urina. Também calma o coração aí, que depois a gente vai estudar tudo isso daí, tá? Sistema reprodutor. Com relação ao sistema reprodutor, os mamíferos eles podem ser tanto vivíparos quanto ovíparos. Vivíparos vão ser todos que apresentam a placenta ou que o seu desenvolvimento termina no marsúpio, que o embrião vai se desenvolver dentro do corpo da mãe. Os ovíparos é os que botam ovos, que é o ornitorrinco e a ecdna. Para que serve a nossa placenta? A gente já falou sobre os anexos embrionários lá no comecinho do ano, mas só para relembrar, né? Para que serve esta placenta? Para fornecer alimento, oxigênio e também eliminar os excretas. Os marsupiais não têm essa placenta, eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe, começam o seu desenvolvimento, aí depois eles saem do corpo, saem de dentro, né, e vão para a bolsa, que é a bolsa lá do canguru, tá? Fecundação é interna, são dioicos, né, sexo separado e apresentam dimorfismo sexual. Você consegue diferenciar sempre o macho da fêmea. Só pra gente relembrar ali os anexos epidérmicos, né, de todos os seres, vai ser desse jeito aí. Anexos embrionários, né, muito bem lembrado, não epidérmicos, professora, já foi a epiderme, agora é embrionário. Ali o embrião das répteis e dos aves, a diferença do embrião para os embriões ali dos mamíferos placentários. A única diferença é que os répteis e as aves, eles apresentam o vitelo. O vitelo, ó, essa bolsinha amarela que vocês estão observando aqui. Então, é a gema do ovo. Esse vitelo é o que vai nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Nós não precisamos disso, porque nós temos o cordão umbilical que nos liga ao corpo da nossa mãe. Então, tudo que a mãe come vai passar para o embrião, através do cordão umbilical, tá? Tranquilo? Quando nós falamos na reprodução, os machos possuem um pênis e este pênis apresentam testículos que estão dentro da bolsa escrotal. Os testículos, não o pênis, tá? Em algumas espécies. Outras, esse pênis e a bolsa escrotal aparece apenas na época da reprodução. Mamíferos apresentam fecundação interna. Desenvolvimento é direto, sem estágio larval, tá? Maioria vivíparos, com exceção da ecdna e do ornitorrinco, que são ovíparos. Embriões têm similaridades com os adultos de sua espécie. Ali vocês observam a foto de um golfinho, né? O embrião de um golfinho muito, muito lindo. Detalhe. Se a gente for analisar a capacidade dos golfinhos, sorte que eles nadam. Porque se eles tivessem capacidade de respirar na terra, eles já tinham dominado os seres humanos há tempo já. Pela grande capacidade que eles têm de comunicação. Tempo de gestação ali, só questão de conhecimento mesmo, né, de curiosidade. Então, a elefanta, ela vai possuir uma gestação de 22 meses. A égua 12 meses, mulher 9, a cadela 2 meses e a coelha 1 mês. Por isso que eles utilizam muito os coelhos para pesquisas. Os mamíferos eles podem ser divididos em três grupos: prototérias ou monotrematos, metatérios ou marsupiálios e eutérios ou placentários, certo? Então, nós temos ali os monotremados. Os monotremados não vão apresentar placenta, são ovíparos, botam ovos, apresentam cloaca e tem na boca um bico córneo.
E as glândulas mamárias não têm tetas, ela escorre o leite. Tanto que o filhote, tanto do ornitorrinco quanto da ecdna, ele lambe aquele leite que fica escorrendo com a linguinha deles lá. É bem bonitinho de ver. Próxima aula eu vou mostrar uma foto pra vocês, tá? Essa é a foto do ornitorrinco. Eu acho maravilhoso o ornitorrinco. Principalmente, dá pra gente ver, né, uma imagem lá quando a gente assiste o desenho do Phineas e Ferb, que daí mostra os ornitorrincos. Os marsupiais, que tem a placenta reduzida, e os embriões precoces, porque esses embriões eles saem sozinhos através da vagina da mãe e vão escalando através dos pelos até chegar no marsúpio, que é aquela bolsa. E ali dentro do marsúpio que vão estar as glândulas mamárias da mãe. Daí eles ficam ali até se tornarem independentes. Ali, olhem ali a imagem, né, do gambá. E para finalizar, os placentários. Os placentários vão apresentar uma placenta totalmente desenvolvida e os embriões completam todo o seu desenvolvimento dentro do útero da mãe. Tranquilo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre cada um desses seres aí que fazem parte da classe mamália. Tranquilo? Gratidão, galerinha. Gratidão muda tudo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E qualquer dúvida, a gente tira na nossa live. Beijo grande. Até mais.